Mas, quando acontece esse acidente, esse processo, ele vai correr numa linha paralela. Então, na minha palestra, eu mostro lá assim, uma linha de trem, são duas retas paralelas que não se cruzam. Legal. Uma vai cobrir toda a parte do acidente do trabalho na sua esfera penal, que vai buscar o quê? A responsabilização dessas pessoas. E no outro lado, eu vou ter uma responsabilização civil indenizatória. Geralmente aqui, Ministério Público do Trabalho vai atuar. E na outra linha, o advogado da família, do reclamante, no caso vai ser representado pelos seus herdeiros, onde vai buscar o quê? Uma indenização reparatória. Reparatória. Ok? Então vai estar lá. E aí eu não vou me alongar, dizer se teve com culpa, com causa, nada, sim, tal, sim. pra gente não ficar mais. São dois processos. Para nós, o que mais vai ferir na personalidade da pessoa? Primeiro, a empresa, eu não consigo prender um CNPJ. Então ela não vai responder criminalmente, mas ela tem os seus prepostos. Quem são os prepostos? O gerente, o engenheiro, o mestre, o técnico. Então, a empresa ela é formada de pessoas. E aí essas pessoas é que vão lá, num possível inquérito policial, dizer, então, primeira coisa, respondendo vai ter um inquérito policial para ver quem concorreu com determinada culpa para ser responsabilizado. Ô Hélio, até pegando essa fala sua, é importante, queria até que você desmistificasse um mito que existe no mercado. Muitas pessoas acham que somente o cara que é graduado dentro de uma obra que pode ser responsabilizado por um acidente. E a gente sabe que não é isso, né? Você mesmo falou da negligência, né? O fato de você não precisa ter formação nenhuma, o fato de você estar ali vendo que alguém está exposto e você não ter intervindo diretamente, você já é um agente que contribuiu para o acidente, né? E por que eu estou falando isso para você? Porque eu vejo muito, às vezes, técnico de segurança, eu vejo mestre de obra, eu vejo encarregado dizer, não, mas isso aí é responsabilidade do engenheiro. E eu falo, cara, não é responsabilidade do engenheiro. Porque se o cara conseguir comprovar que você estava na frente lá e você não atuou no acidente, você pode ser responsabilizado, né? E eu queria que você pudesse falar um pouquinho, porque eu achei legal essa fala e desmistificar para a pessoa também saber qual que é as responsabilidades e os deveres dele, né? É assim, o pessoal... são as lendas que são criadas na construção civil. Tem várias lendas. Uma delas é essa, morreu a caminho do hospital, isso não existe mais. Eu cheguei a pegar, à época, situações que eu até me recuso aqui em falar, que pessoas que estavam sem cinto, depois mortas, aparecem lá com o cinto de segurança. Eu falei, besta você. E aí, amigos da construção, estamos aqui novamente com um novo episódio do Metro Talks. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Hélio. O Hélio, que é um prevencionista, né? Já há mais de 30 anos no mercado. Hoje ele tem uma empresa, uma consultoria de segurança que é a HM, advoga também pela HSA, mas já passou por empresas importantes, né? Como a Impar, Rotif e outras do mercado, né? E Hélio, é um prazer. Poder estar recebendo você aqui. Prazer é nosso. Você é uma pessoa bastante conhecida no mercado, né? Tem uma experiência aí maravilhosa na área de segurança e a gente queria muito poder contar aí um pouco da sua experiência, né? Afinal, esse projeto aqui do Metro Talks é justamente para a gente poder trazer profissionais que fazem a diferença dentro do canteiro de obra, né? E para começar, Hélio, eu queria entender um pouquinho da sua história, queria que você contasse um pouco, porque o público fica bastante interessado em saber as personalidades que vêm aqui com a gente, né? Entendi. Bom, primeiro eu agradeço aí você, Renato, Legal. O pessoal que nos contactou, né? São tantas histórias que podem ser faladas, né? Então, assim, a gente vai tentar aqui ao longo desse nosso bate-papo, Legal. que quem nunca veio aqui... A gente tem que saber que é muito uma fala de improviso, não é nada assim, falado, olha, nós vamos falar isso. Não, é a pessoa que vem aqui e acredito que vai ser uma troca de ideias, né? Segurança do trabalho, para mim, ainda pulsa nas minhas veias muito forte. Segurança do trabalho é a pessoa que está vocacionada para fazer isso. Não adianta você falar assim, já tive muitos que passou dentro da nossa empresa e dentro de empresas onde eu já trabalhei, que entrou pelo dinheiro e se frustrou. Então, não adianta você ir para essa área de segurança do trabalho se você não tem na veia aquilo ali. Se você não tiver, a primeira lição é
pula fora, vai para outra área. Vai para produção, vai para tudo. Tem muitos da produção que eles vêm para a área de segurança. Já é um pouco diferente. Agora, quando a pessoa sai da segurança do trabalho e vai para a produção, ela esquece tudo. Então, significa que ela não era um prevencionista, assim, de fato. Pode até ser, mas quando chega na hora mesmo da produção, prazo e entrega de obra, o que vai prevalecer sempre vai ser o quê? A parte da entrega e tudo mais, e nunca a prevenção. E com esses conceitos, lá pelos meados ainda de 93, 94, eu tive meu primeiro contato aí com a área de prevenção, né? E falei, poxa, é uma área legal, é uma área que eu gostaria de ir. Meu pai, mestre de obra, mas em obras industriais, analfabeto, né? Sabia nem ler nem escrever, mas era um excelente profissional, porque eu via antes ele buscando muitas pessoas na minha casa. Legal. Eu falo assim, me emociono porque meu pai faleceu. Então, e ele sempre falava, sai dessa área que essa área não dá futuro para ninguém. Ele falava isso. Aí eu falava, não, pai, é uma área boa. Isso não dá dinheiro. Eu falei, não, mas eu não estou pelo dinheiro, eu estou pelo prazer. E aí eu comecei a estudar e até então a Empara ela abriu uma vaga de estagiário na Riviera de São Lourenço ainda, 1994 para 95. Na minha sala ninguém quis ir. Aí eu falei, eu vou. Aí eu peguei e fui, cheguei lá às 5 horas da manhã, um canteiro de obra com 1.400 pessoas, Nossa. alojados ainda. Então naquela época era muito comum você ter o alojamento ainda. E aí eu cheguei lá e falei, meu Deus, isso aqui parece uma serra pelada, um negócio aqui, um negócio louco. E aí eu comecei a conversar com o guarda, falei, poxa, onde é que o pessoal toma banho, onde se troca? Tal. E eu comecei a estudar a recém ainda publicada NR18, que não era nem essa nova, não essa nova NR18, a outra ainda, que Sim, começou, estava galgando, antiguinha ainda. Aí eu comecei a ver, onde é que é banheiro, proporção de 1 para 20, chuveiro 1 para 10. Eu falei, poxa, mas quantas pessoas tem aqui? 1.400. Eu falei, tem que ter... Poxa, quantos chuveiros tem que ter? Tem que ter 140 chuveiros. Eu já fazendo a conta, que sempre na matemática fui bem. E aí chegou a pessoa que ia me entrevistar. Aí quando eu olhei, pensei que era só eu, tinha mais 5 ou 6 lá na entrevista. Olha só. Aí eu falei, ó, perdi a vaga, todo mundo cheio de experiência e tudo. Claro. Você, não, trabalho não sei na onde, trabalho não sei aonde. E aí... O rapaz que estava entrevistando falou para mim, quem tem experiência com construção civil? Eu falei, olha, eu não tenho experiência não, mas eu tenho vontade. E aí ele pegou e falou, tudo bem, vocês saem aí, façam um relatório e me tragam. O nome dele era Henrique Vanzoff, se estiver nos ouvindo aí, ele vai lembrar. Ele era da Secretaria de Segurança de Saúde aqui de São Paulo. Legal. E aí ele me perguntou, qual é seu nome? Eu falei e tal, ele me deu uma prancheta, um caderno. Eu falei, olha, eu não vou fazer o relatório. Ele falou, por quê? Eu falei, vou jogar tudo, né? Primeiro, eu não sei qual o nome desses prédios, quantos prédios tem aqui? 9. Falei, o efetivo aí eu sei que é 1.400, mas eu não sei onde era de vivência. Como é que eu vou relatar algo se eu não sei para quem eu vou falar, etc. Então, tem que ter uma noção aí da obra primeiro. Eu gostaria que o senhor me apresentasse a obra. Ele falou, prazer, você está contratado. Eu falei, e os outros? Ele falou, deixa os outros para lá. E aí eu peguei aquela vaga e assumi no mesmo dia. Olha que legal. E aí, o que me acontece? Não existia computador à época. Tinha um 386 ainda, que era aqueles computadores de torre lá. E aí me colocaram lá no lugar, falaram, não tem lugar para você aqui. Primeiro que segurança do trabalho, não tinha nem sala, não tinha nada. Eu falei, mas eu preciso trabalhar. E aí eu comprei uma máquina de escrever, que depois eu falo sobre máquina de escrever também. Comprei uma Hamilton lá na época e comecei. Eu fazia os treinamentos, na antiga NR 18.28. Digitava, colocava um mimeógrafo, fazia a cópia lá dos certificados para dar para os trabalhadores. E aí um gerente, que era o Álvaro Rafael Mendes Latorre, que inclusive depois nós trabalhamos junto, ele pegou e falou, poxa, esse garoto aí tem futuro. E aí eu me recordo que não tinha um escritório para mim, eu improvisei um Fiat Uno velho, caiu nos pedaços que eu tinha, coloquei um banco lá atrás dele, coloquei uma lona e ficava no meio do canteiro de obra fazendo aquilo com a máquina de escrever. Ou seja, eu sempre fui daquele conceito de quem quer, cria recurso. Quem não quer, cria problema. À época, eu tinha muita chance de criar desculpa para falar, não vamos vencer aqui. E ali, comecei a acreditar. E aí eu falei, mas será que construção é isso? Eu não vou vencer essa batalha. Parecia você a história do beija-flor lá, pingando a água no incêndio.
E, à época, o meu pensamento era o quê? Colocar capacete no pessoal, conseguir trazer uma bota. Sim. Hoje isso já é passado para nós. Sim. Mas a galera que está chegando hoje aqui no mercado tem que olhar lá para trás e pensar. Fala, poxa, antes ele tá falando aqui de colocar um capacete. Tinha. Bota, esquece. Uniforme, esquece. Então, hoje nós temos a legislação que avançou muito. Tudo isso era pensado como custo, né? Como custo e como atrapalhava. O capacete, então, até então servia para quê? Para ele servir de um balde para ele misturar massa. Os relatórios de segurança que eu fazia, é até ridículo a gente falar isso, mas eu falava assim, ó, a torre do guincho do prédio tal vai cair. Esse era o relatório, que era a torre de madeira. Sim. Nós tínhamos uma equipe para montar torres de madeira, eram pessoas especializadas em montar elevador de torre de madeira ainda, que tinha um pneu, e aí você tem uma série de códigos lá que tem, que eu lembro até hoje como é que funciona. A barrinha batendo Barrinha, então você tinha lá uma para descer e duas para subir. Aí tinha uma desgrama lá de um pneu lá embaixo, que quando você via o pneu passar, era que o elevador estava passando. Descer, e aquilo né? lá tinha banguela e descia com tudo e ali matava muita gente. Com certeza. Funcionário, o que o funcionário fazia naquela época? Ele, em vez de dar a volta no prédio, ele subia pela torre do elevador, escalando. Aí eu, como na época queria o xerifão, né? Tinha até um binóculo, eu andava com um binóculo. O que acontecia? Eu inventei de passar graxa na torre do elevador para que os trabalhadores não subissem. Então, a minha prevenção era impedir que eles subissem, não era consciência. Olha só. Eu criava um impedimento, vou passar graxa. Até então que os trabalhadores começaram a reclamar, queriam me pegar na obra e tal. Eu falei, vou morrer aqui. E aí a gente teve vários problemas. No começo, eu falei, mas a gente vai vencer. E aí comecei com os próprios trabalhadores, trazendo melhores condições para ele nos alojamentos. Então, tinha alojamento lá. Tinha alojamento que tinha rato, tinha tudo. Vamos começar a fazer limpeza aqui, vamos começar a fazer isso. E aí, começando a melhorar as condições dele, aí começou a ser notado. O pessoal falou, poxa, esse garoto quer ajudar. Até então, claro, o garoto quer ajudar. E aí, comecei a pegar muita amizade com as pessoas. E nisso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí me arrumaram um assistente, uma obra de 1.400 pessoas, eu sozinho ali, me arrumaram um assistente. Terminamos a obra. Graças a Deus não tivemos um acidente assim. Acidente tivemos, mas não com fatalidade. Para uma obra com 1.400 trabalhadores. Então, você trabalhar... Uma assim, vitória, né? Foi uma grande vitória. Até porque antes tinha tido alguns acidentes. Torre de elevador tinha caído. Antes eu tinha em obra central de bitoneira. Concreto hoje vem muito bem, usinado e tal. Na época eu tinha uma central de bitoneiras. Com 30, 40 bitoneiras, um encarregado que tocava a parte de construção, na parte de confecção do concreto. Sim. E aí você via que, poxa, aquilo lá era, sabe, você falar de segurança do trabalho para a mesma coisa que você falar para um cara que não está ouvindo nada, ninguém te ouvia. E até então tem uma época que eu fiz um relatório e falando justamente de um guincho lá que poderia cair. O engenheiro, até hoje me recordo, não falo o nome dele, porque provavelmente se ele estiver ouvindo, ele vai saber. Joguei o relatório, ele pegou ele e falou assim, não vou falar também o que ele falou, mas ele jogou pro lado. Passado 5 dias, caiu essa torre em cima da central de bitoneira. Aí me vem esse gerente, fala, você não tá vendo? Eu falei, tô vendo, tá aqui, ó. Só que ele aí, ó, eu tive coragem. Foi a época que eu também tive que colocar em posição ali da segurança, que às vezes o profissional da área de segurança tem que ter a sua autoridade ali, né? E aí falei, olha, tá aqui. Já que vocês não me querem aqui para nada, eu tô indo embora. Pedi minha demissão, aí ele falou, não, você não vai ser demitido não, continua. Aí eu continuei. E aí ele me trouxe para São Paulo. Você imagina uma pessoa que sai da Baixada Santista, que é parece que não, mas estamos aqui a 70 quilômetros de Santos, mas a segurança é outra. A empresa sabe, vocês que são do mercado sabem que você não consegue emplacar uma venda ou fornecimento de determinado material na Baixada. Sim. Santos você ainda consegue. Praia Grande, Guarujá, São Vicente de Cubatão, ali você não consegue, porque o pessoal não vai. Hoje eu ainda tenho bandejas feitas na Baixada Santista, você vê, tem fotos aí, feitas com tela, fachadeira. A pessoa coloca lá, não sei para que é aquilo. Sim. Então, não funciona para nada. Ainda tem o tal do elevador de madeira ainda. Você passa algumas obras você ainda encontra. Você encontra ainda balancinho, que agora é o andame suspenso mecânico aí, totalmente arcaico, então totalmente fora de norma. E está funcionando. Por quê? São Paulo começa a sucatear esses equipamentos
Esses equipamentos, eles têm um direcionamento para onde? Para outras cidades menores, onde não tem Sim. fiscalização nem nada. Sim, é isso mesmo. E aí, o que acontece? Os acidentes. E a construção civil em si, ela, você vai falar nível Brasil, ela absorve esse número tão grande, não por conta das grandes capitais. Você pode ver, aqui nós temos acidentes em São Paulo, o eixo aí São Paulo, Rio e Minas, você tem. Mas para os interiores grandes é onde aqui acontecem as maiores fatalidades. Então, por conta de quê? Falta de investimento e falta de fiscalização. Então, isso, quando eu vim para São Paulo, comecei a ter contato com fiscalização, aí com o Jean Franco, com o Antônio Pereira, Juarez, que hoje já está aposentado, os grandes nomes aí da construção civil, e comecei a entender melhor. Aí a Empar falou, poxa, nós temos que montar um departamento de segurança? Sim, nós temos. Aí nós, com praticamente 34 obras à época, com 3 pessoas na área de segurança do trabalho. Caramba! Hoje você pega uma obra como esta aqui, que é onde está onde nós estamos gravando. Essa obra aqui, ela em 2011, acho que nós terminamos esse prédio. Aqui você tinha 3 técnicos de segurança no período, 3 no outro, e você ainda tinha um engenheiro de segurança que ficava dando o apoio. Não era tanto, mas hoje você sai daqui, aí pega a Racional Engenharia, Vila Olímpia, Shopping Vila Olímpia. Isso aí foi em 2015, 2016, eu acredito que foi feito ali o Shopping Vila Olímpia. Ali já tinha um engenheiro full-time de segurança. Sim. E 4, 5 técnicos. E mesmo assim acidentes aconteceram. Então imagina se você não tivesse esse avanço. Verdade. E aí a segurança do trabalho, o que acontece? Mexe com o quê? Atua com o quê o profissional da área de prevenção hoje? Legislação. Infelizmente, no mercado, ainda nós temos muitos profissionais da área de segurança que interpretam. Uns não interpretam de maneira nenhuma, enquanto outros querem interpretar o pé da letra. Isso não vai para frente. Aí não dá para ir nem para o 0 e nem para 80, né? É 0,80, né? Então, não dá. Você tem que ter a flexibilização ali também em alguns momentos. Não a conivência com a precariedade, alguma coisa nesse sentido. Não, negligência de ninguém, não. Mas você tem que saber que a aplicação daquela legislação, hoje ela tem que ser em conjunto. E como é que você consegue isso? Eu comecei a perceber, falei, poxa, hoje um engenheiro de produção, um engenheiro gerente de contrato, ele não vai nem na obra. Ele não vai na obra. Ele trabalha até de blazer, muitos deles. Não estou sendo contra ele, que a função dele é essa. Sim. Ele tem que gerenciar, vem de gerenciamento. E o que ele mexe? Contratos. Aí eu comecei, nossa, como é que eu pego aquele empreiteiro para fazer com que ele cumpra? Porque na hora que você chega lá, você fala assim, tem que fazer isso, isso, isso. Ah, mas não está no meu custo. Mas isso não é um problema meu. Isso é um problema teu que não fez o... Não considerou, não considerou o custo. Aí você vai lá no funcionário e fala assim, poxa, você tem que usar um cinturão de segurança. Não, eu não sabia, porque ele não foi treinado. Claro. Simplesmente o técnico, aquele técnico que avacalha o mercado, vai lá e dá o certificado e faz ele assinar. Ou isso não acontece? Claro que acontece. Claro que acontece. Claro, eu faço auditoria hoje, é o que eu mais pego. É muito simples você pegar o trabalhador. Você chega nele e fala assim, e aí, vem cá. Aquele papel que o técnico lá te deu lá para fazer o treinamento lá, ele falou que não era nem para você participar não, né? Ele, não, ele mandou só assinar porque o cara aí da construtora aí aperta nós, senão não deixa nós trabalhar. Aí eu pego e falo, já tô sabendo, ele já me deu a letra. Caramba. Então você vai lá num treinamento que tem que ter 6 horas. Ele não ficou 6 horas. Eu pergunto, é muito simples pegar... Como é que eu faço um exame admissional, um ASO, num dia? No mesmo dia eu consigo fazer um treinamento de NR35 e no mesmo dia um treinamento de integração. Não dá, a conta não fecha. O cara entra numa imersão de 24 horas. Não dá, isso é humanamente impossível. Aí você pega e fala, e aí fantástico, velho. A construtora faz de conta que acredita e o outro enrola. Exatamente. Então isso você consegue pegar com o quê? Com a vivência. Agora... O que acontece com a inovação aí que você tem no mercado? Pô, a inovação é excelente. Você tem várias inovações aí que nós podíamos ficar aqui um ano falando de inovação tecnológica, bastante, né? A inovação que tem que ter é a inovação do conceito, cara, do trabalhador, igual o trabalhador americano. Lá não tem o safety engineer aí, que é o engenheiro de segurança. O cara sabe, eu não vou subir enquanto não tiver o cinto. Entendeu? Lá ele tem esse conceito, que se ele parar, ele vai se prejudicar. Agora aqui não. E lá tem um outro ponto também, que o profissional ele é multado, né? Ele não é... A multa não é
para a empresa, a multa é para ele infringiu uma lei que ele sabia que ele não poderia, né? Então é um pouco diferente da legislação brasileira. E até pegando isso como gancho, Hélio, eu sei que você vivenciou muito a dificuldade que foi para implantar a NR18. E aí, falando em segurança, como é que foi esse impacto aí? E eu sei que você participou de várias fiscalizações oficiais, até porque você conhece, né, o pessoal, Antônio Pereira, o Gianfranco, né, você falou do Juarez, né? Silvia Helena, Olga, todo o pessoal da antiga. Que são, vamos dizer assim, fiscais que, pelo menos no meu ponto de vista, eles sempre foram colaborativos nas obras também, né? Ele é óbvio que se você fizesse coisa errada, eles iam atuar, tudo, mas eu sempre vi eles, eu tive a oportunidade de participar em muitas aí, né? Por ter trabalhado em empresas do mercado de locação de equipamento, deles sempre chegar na obra e na verdade, primeiro falar, olha, você precisa disso, aquilo, tal. Eu, como sempre fui gestor de empresa de locação, já trabalhei com elevador cremalheira, já trabalhei com escoramento, hoje estou com proteção coletiva também. E eu era obrigado a viver nesse mundo aí, porque eu tinha que entender aonde que eu precisava ajudar para levar segurança para a obra, porque todo equipamento tem a sua parte de segurança, né? E eu queria que você contasse um pouco, porque eu sei que você foi ali atuante, né, nessa questão da NR18, né? Veja só, é importante o que você falou, pelo seguinte, como você veio das empresas de locação, então as empresas de locação, ela tende a querer isso, porque vai favorecer o negócio dela, está correto. Está muito correto ela querer isso, porque ela vai ter o lucro dela, que a empresa não vive de brisa, ela vive de lucro, ela tem que emplacar o material dela no mercado. Por outro lado, você tem um setor que, vamos dizer assim, é muito provável que ele consuma aquele teu produto, mas ele não sabe quais são os benefícios. Então, vamos lá. As dificuldades. Tinha dificuldade? Tinha. Mas no passado, hoje eu sinto um pouco falta disso, nós tínhamos lá o CPR, o CPN, o Comitê Permanente Regional e tudo mais. O próprio Sindicato da Construção Civil, nós tínhamos nós dentro da Impar, eu vou citar o nome da construtora, da Impar, nós desenvolvemos um negócio chamado Super Serra, serra de bancada. Porque um dos itens que mais acidenta na construção civil é a serra de bancada. Sim, sim. Então, hoje tem a coifa, tem tudo, aquilo lá não funciona muito direito. Antes era um pirulito, que a gente chamava, que nós colocávamos uma madeirinha, que o cara colocava lá um pedaço de compensado, né? E aí ele ficava olhando o corte ali onde é que era. Então, ele cortava o dedo. Existem algumas lendas que dizem que eles cortavam o dedo para se aposentar. Hoje, graças a Deus, diminuiu isso, até porque a parte previdenciária fala assim, tem a reabilitação profissional. Então, sim, antes ele aproveitava isso. E aí, o que nós vimos? Não adianta eu querer montar um equipamento sem ter a participação da mão de obra. Exatamente. Porque se eu não atrapalhar eles e conseguir dar um produto melhor, eles irão aceitar. E aí, nós montamos uns comitês dentro da Impar. Então, olha, você vai ficar responsável pela serra de bancada. Olha, você vai ficar aqui com o pessoal da proteção coletiva. Legal. Olha, você vai ficar com o pessoal da alfabetização. Então, nós tínhamos grupos de trabalhos dentro da construtora. Multidisciplinares, né? Isso. E aí, cada um ficava desenvolvendo aquele material. E aí, com o apoio de quem? Gianfranco, Toninho. Eu tenho fotos com o Toninho, numa obra no Ibirapuera, a gente testando a Super Serra. Até hoje, quando eu dou a palestra lá, eu mostro lá, eu falo, ei, Toninho, você estava mais novo aqui, hein? Ele é santista, que ele também é santista. E aí ele falava assim, Elinho, como é que você faz, né? Na época lá a gente desenvolvia essa serra, mas qual foi a dificuldade? Encontrar um fornecedor, e aí nós fomos ali na Rua do Gasômetro, encontramos um fornecedor de uma serra, que ele era de Campinas, e aí ele desenvolveu a Super Serra para nós. Aí nós falamos, poxa, quando nós fechamos um contrato com a empresa de estrutura, quem é o responsável pela serra? É a empresa de estrutura. Sim. Tu acha que ela vai querer colocar uma super serra dessa? Na época dava acho que R$9.000. Não vai. Ela não vai, ela vai colocar uma serra de R$400. Na época era 400. Então a diferença era muito grande. Aí falou, peraí, então por que a gente não assume esse custo? Porque o acidente é mais caro para nós. A gente assume esse custo e a gente vai fornecer essa serra para eles. Então, aí colocamos a serra. Para a nossa surpresa, a serra funcionava muito bem. Para que o trabalhador ficasse com as duas mãos na serra, nós criamos 2 freios, tipo freio, para liberar o carrinho, e aí o carrinho corria e a madeira cortava naquela serra.
Para nossa surpresa, teve acidente ainda de corte de dedo. Eu falei, mas como pode? O trabalhador ele improvisa. Ele juntou os dois ferros, os dois freios, ele colocou um tubo no meio e ele apertava com a mão para colocar a mão lá perto da serra ainda. Nossa. Ou seja, ele burlava o sistema. Sim. Como burla até hoje os outros sistemas. Sim. Aí eu falei, eu tenho que criar alguma coisa. E minha vontade era criar um negócio. Tirou a mão, tome-lhe um tapa na orelha, mas não dava, né? Então, peraí, vamos tentar aqui colocar aqui alguma coisinha aí para ele. E aí começamos. Vamos adverti-lo. Não, gente, vamos treinar. Aí você entra para uma outra dificuldade, o treinamento na área de segurança. Como você falou de guincho no começo, elevador torre de madeira, você pega o glossário da NR18, até a antiga, a última versão, vai estar lá, se você for dar um treinamento e se basear no termo técnico, o trabalhador na ponta ele não vai entender. E na comunicação, você como comunicador, sabe que numa comunicação tem um codificador e um decodificador. Exatamente. Codificador, eu que estou falando, decodificador, aquele que está ouvindo. Então, eles têm que completar ali. Sim, sim. E aí você chega lá, já imagina você dando um treinamento de elevador de guincho, dizendo para ele que é proibido dar banguela. Ele vai saber, é proibido dar banguela. Ele sabe o que é o trabalhador. Agora, se você vai pegar a norma nua e crua, o que é banguela? É a liberação proposital do freio de acionamento do tambor do elevador e transporte vertical do material. Ele entendeu bolufas ali. Então você tem que chegar para ele e reduzir, falar, é proibido a banguela. Cinto, cara, você vai ter que usar tal a 2 metros, você não vai falar. Aí o cinturão de segurança tipo paraquedista deverá ser utilizado. Se você for utilizar, isso serve para nós que estamos ali na área. Até para a própria engenharia. Se você for falar para ele, olha, o estaiamento... Na íntegra, né? Fica cansativo. É cansativo para ele. É como eu vim aqui falar do direito do trabalho, filosofia do direito. Nós vamos dormir aqui, entendeu? Então, você tem que adaptar para o seu âmbito. E aí, ainda, nesse sentido do que você me perguntou, as dificuldades eram essa. E aí, o impacto. Essa NR18 veio para atrapalhar. Isso era o impacto que tinha. Aí, você vê hoje, existem estudos que uma obra que aplica segurança do trabalho, o custo de segurança do trabalho não chega a 2%. Existe estudo de grandes empresas. Exatamente. Agora, a empresa que não investe esses 2% e tendo o acidente, tem uns que joga com a sorte. Sim. Ela gasta mais de 5%, 6%. Muito. Porque um acidente hoje, eu hoje como advogado trabalhista, quanto vale uma vida? Não é? Então, as pessoas falam, não tem. Eu sempre, quando dou um treinamento agora de responsabilidade civil e penal para gerentes, eu pergunto, quanto vale uma vida? 99% deles falam, não tem preço. Eu falo, olha, vamos pensar no ICRO aqui. Tem sim, tem algum valor. É diferente um trabalhador com 18 anos falecer dentro de um canteiro, que diga de passagem, o índice maior de acidente é até os 25 anos, porque depois os outros já são mais espertos e é difícil acontecer, não são tão assim novatos, né? Um trabalhador com 18, 20 anos que está iniciando a carreira, é um valor a vida dele. Um outro que está com 60, 65 é outro, porque hoje você tem a estimativa do IBGE até 75 anos, então você multiplica aqueles valores, então você consegue chegar num montante aproximado. Claro. Além disso, a ação regressiva nas empresas, porque o INSS, a Previdência Social, ela vai ter que arcar com toda aquela despesa. Até pegando um gancho de que você está falando, para a gente até contextualizar, eu ia te perguntar justamente isso. O que acontece judicialmente após um acidente fatal, né, num canteiro? Quem são os envolvidos e se você puder falar para nós, você já até iniciou, mas achei muito importante, qual que é o custo decorrente e quem é que vai ser penalizado ao longo do tempo? Porque você tem essa experiência, deve viver isso na prática, né? E aí, eu vou só voltar um pouquinho para poder emendar nesse gancho aí que você me deu agora. Legal. Do seguinte, aí começou a ter esses acidentes em obras e aí começou a desdobrar esses processos. Aí eu falei, nós temos que... Tinha a primeira DOSAT aqui em São Paulo, que ficava no Bom Retiro, que era a delegacia que investigava acidentes do trabalho e tal. O pessoal não era especializado na área, com todo respeito, mas não era o cara da construção civil. E aí vinha fazer inquérito. Nós de obra, o pessoal da equipe de obra, engenharia, tudo, é o que eu falo no meus treinamentos de responsabilidade civil e penal, dizia assim, nós não estamos preparados para ir para uma delegacia. É horrível. Primeira coisa que acontece depois eu chego lá nesse custo, teve um acidente, no passado, qual que era a lenda que o pessoal fazia? Coloca num carro, numa perua, geralmente uma perua velha, caindo nos pedaços que tinha na obra,
e leva e fala que morreu a caminho do hospital. Isso é uma grande lenda no mercado que tinha. Hoje, isso aí a pessoa vai ser, sim, responsabilizada se fizer isso. Da alteração da cena do crime, do fato que ocorreu, da omissão de socorro. Então, implica uma série de coisas que vai agravar uma determinada parte de pena. E aí eu comecei, porque eu já participei assim, diretamente infelizmente, de alguns acidentes. Por trabalhar em várias outras obras, em várias outras construtoras, sempre me chama, velho, o cara morreu aqui, o que eu faço? Aí eu falei, agora você está nos procurando para saber o que faz. Por que não fez antes? E aí, o desdobramento de um acidente, primeiro tem a parte emocional. É um clima muito chato dentro de obra. É um clima chato. Porque eu começo falando o seguinte, morreu aquele trabalhador ali, você vai passar 10 anos, vai passar na frente daquela obra e falar, olha, teve uma morte ali, eu trabalhei ali, mas teve uma morte. Então, isso não vai ser apagado da sua memória. Mas você vai dormir todo dia tranquilo. Chega nos amigos daquela vítima, os amigos dele vai falar, meu amigo fulano de tal faleceu naquela obra, já está mais próximo. Agora o filho, a esposa dele, o ente querido dele vai falar, meu filho morreu naquela obra, e vai ficar muito gravado. Então essa parte sentimental, que hoje vai estar a responsabilização no direito, na parte indenizatória, é a parte do dano moral. Né? Que é o dano extrapatrimonial, que nós chamamos, né? A perda, aquele sentimento de dor. Agora, os reflexos que eu vou ter é muito simples. Ali o cara fala, aconteceu o acidente, não vai dar nada para ninguém. Se engana quem fala assim, se engana. Hoje não precisa ter um acidente do trabalho para um engenheiro, um técnico ou alguém ser responsabilizado. Teve uma época que o Ministério do Trabalho aqui em São Paulo começou a colocar nos autos de infração e de notificação, dizendo o seguinte, artigo 132, expor a saúde ou a vida de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Por isso que o Ministério do Trabalho faz autuação de multa. Porque a multa está lá na lei 9213. Então, ela diz lá que de 91 o fiscal vai multar. Então, essa é a parte pecuniária que vai ter a multa. Já a parte de crime, esse artigo 132, ele já diz crime de exposição, que é crime de perigo, periclitação de vida. Então, começa por aí a responsabilização. Então, aquele que fala, nunca tive um acidente na minha obra, tem que tomar cuidado. Por conta de quê? Que ele também pode estar cometendo um determinado crime de exposição. A pena é pequena. Eu sei que a pena é pequena, mas você quer responder um processo? Beleza. Então, isso é em relação a só a exposição. Agora, quando teve o evento morte, o que eu tive dentro dessa obra? O homicídio. Artigo 121 do Código Penal. É simples assim. E aí nós vamos se discutir o quê? O dolo, que é a intenção daquele agente a praticar aquela conduta, ou a culpa. O dolo, eu tenho a intenção. A culpa, eu não tenho a intenção. E essa culpa é importante se dividi-la em 3 etapas, que provavelmente tu já deve ter ouvido falar, que é a imprudência, negligência e imperícia. Exatamente. Né? Então, a modalidade de culpa, pouco importa, foi culpa. Com isso, a gente há de entender que 99% dos acidentes que ocorrem dentro do canteiro de obra geralmente são por culpa. Ninguém vai sair de casa e falar assim, hoje eu vou matar um trabalhador lá, hoje eu vou deixar sem o cinto. Às vezes dá até vontade, né, de falar, pô, meu, aquele... Né? Mas não é isso, não é o caso. Mas, quando acontece esse acidente, esse processo, ele vai correr numa linha paralela. Então, na minha palestra, eu mostro lá assim, uma linha de trem, são 2 retas paralelas que não se cruzam. Legal. Uma vai cobrir toda a parte do acidente do trabalho na sua esfera penal, que vai buscar o quê? A responsabilização dessas pessoas. E no outro lado, eu vou ter uma responsabilização civil indenizatória. Geralmente aqui, Ministério Público do Trabalho vai atuar. E na outra linha, o advogado da família, do reclamante, no caso vai ser representado pelos seus herdeiros, onde vai buscar o quê? Uma indenização reparatória. Reparatória. Ok? Então vai estar lá. E aí você vai... Eu não vou me alongar, dizer se teve com culpa, com causa, nada, tal, para a gente não ficar mais... São 2 processos. Para nós, o que mais vai ferir na personalidade da pessoa? Primeiro, a empresa, eu não consigo prender um CNPJ. Então ela não vai responder criminalmente. Mas ela tem os seus prepostos. Quem são os prepostos? O gerente, o engenheiro, o mestre, o técnico. Então,
A empresa ela é formada de pessoas. E aí essas pessoas é que vão lá, num possível inquérito policial, dizer. Então, primeira coisa, respondendo vai ter um inquérito policial para ver quem concorreu com determinada culpa para ser responsabilizado. Ô Hélio, até pegando essa fala sua, é importante, eu queria até que você desmistificasse um mito que existe no mercado. Muitas pessoas acham que somente o cara que é graduado dentro de uma obra que pode ser responsabilizado por um acidente. E a gente sabe que não é isso, né? Você mesmo falou da negligência, né? O fato de você não precisa ter formação nenhuma, o fato de você estar ali vendo que alguém está exposto e você não ter intervindo diretamente, você já é um agente que contribuiu para o acidente, né? E por que eu estou falando isso para você? Porque eu vejo muito, às vezes, técnico de segurança, eu vejo mestre de obra, eu vejo encarregado dizer, não, mas isso aí é responsabilidade do engenheiro. E eu falo, cara, não é responsabilidade do engenheiro. Porque se o cara conseguir comprovar que você estava na frente lá e você não atuou no acidente, você pode ser responsabilizado, né? E eu queria que você pudesse falar um pouquinho, porque eu achei legal essa fala e desmistificar para a pessoa também saber qual que é as responsabilidades e os deveres dele, né? É assim, o pessoal... são as lendas que são criadas na construção civil. Tem várias lendas. Uma delas é essa, morreu a caminho do hospital. Isso não existe mais. Eu cheguei a pegar, à época... situações que eu até me recuso aqui em falar, que pessoas que estavam sem cinto, depois mortas, aparecem lá com o cinto de segurança. Eu falei, besta você! Você acha que uma perícia não vai identificar? Mas respondendo basicamente o que você perguntou, é um equívoco muito grande. Nós temos exemplos. Se você entrar na internet e colocar assim, dentro dessa palestra também que eu faço, que a gente ministra dentro de algumas construtoras aí hoje, tem lá técnico de segurança foi responsabilizado, mestre foi responsabilizado, encarregado. Se quiser depois eu até mando para você o link da matéria, o processo, tá lá. E aí, gostaria sim, viu? Eu te mando, depois eu peço, encaminho aí para Bianca, passo para ela e para você ter conhecimento do que teve lá. O mestre da obra, o encarregado e tudo mais. Por quê? O engenheiro da obra tem a sua responsabilidade? Tem sim. Não vou dizer que ele não tenha. Mas ele não é em todos os lugares ao mesmo tempo, como você falou. Poxa, quer dizer então que o mestre de obra está ali na frente, está vendo um trabalhador perto de uma rede elétrica, vamos dar um exemplo, que é o segundo item que mais mata em obra, Sim. E ele está sabendo que pode acontecer, mas por conta da bendita tarefa, que é 90% dos acidentes em obra é por conta dessa tarefa, do cabô-lavô, que quem é da construção civil vai saber o que eu estou falando, o cabô-lavô. O que acontece? Eles ultrapassam, eles economizam, eles bypassam o sistema de segurança do trabalho. E aí depois vai lá e vai falar que não teve responsabilidade? Aí vai falar, não, mas o trabalhador não quer morrer. Não. Isso não existe, o trabalhador não quer morrer, ele não é suicida. Com exceção de alguns aí que teve um técnico de segurança aqui perto da Faria Lima que se jogou, disse que estava ouvindo vozes aí, todo mundo conhece essa história, se jogou, eu estou ouvindo vozes, se jogou aí do prédio aí, dentro de uma grande construtora aqui. Mas ele depois foi detectado com um determinado problema mental. Agora, um trabalhador vai querer morrer? Não. Então, ele quer produzir. E muitas das vezes, o mestre elogia, o encarregado elogia ele, dizendo, esse é bom. Esse é o melhor carpinteiro que eu tenho, esse é o melhor armador que eu tenho. Ele é bom enquanto ele está bem de vida. Morreu, o mestre vai querer, o engenheiro, todo mundo da obra vai querer tocar a obra. Exatamente. Isso é a realidade do mercado. Muita gente fica se escondendo, fala, não me escondo, eu me posiciono. O cara é bom enquanto está prestando para você. Não é à toa que tem algumas empresas que eu sou meio contra aí, que o técnico de segurança toma conta das proteções. Isso eu acho errado. Ele pode orientar a forma de colocar a proteção, mas tomar conta de ser responsável pela proteção da periferia não é ele. Não pode, é a equipe de produção que tem que fazer isso. Eu defendo essa linha. E aí o que acontece? O mestre vai lá, ou o encarregado, ou o feitor, bypassa o sistema de segurança e depois ele fala, não, foi o trabalhador que é o culpado? Não é. Então ele também tem sua responsabilização. E se ele faz alguma coisa diferente do que tem um procedimento, porque qualquer construtora hoje que se preze tem os procedimentos tudo escrito. Sim. Então o encarregado quando está lá fazer o quê? Supervisionar, organizar a equipe, distribuir as atividades, fiscalizar os quesitos de segurança do trabalho e tal. E ele assinou lá também que está. Ele está, em tese, juridicamente, ele está ciente daquilo.
E aí o gerente vai falar assim, poxa, peraí, ó, tu foi treinado, eu te dou autonomia para você comandar a equipe e agora você encarregado não tem poder? Não. Ah, então vai falar isso pro delegado? Vai falar isso para um juiz? Então tudo isso, vai falar isso para um promotor? Tudo isso vai ser rebatido facilmente com um negócio chamado responsabilidade. E aí, ainda no gancho que você fala de somente as pessoas graduadas com formações que vão ter responsabilidade, sim, eles vão ter também. A única diferença é que, vamos lá, não vai ser dolo, né? Então vai ser culpa no caso desse acidente. Creio eu que vai ser 90% vai ser culpa. O que vai agravar, que tem a lenda é que agrava-se a pena da pessoa se ela agiu com o quê? Imperícia. Então o crime cometido mesmo na modalidade culposa e sendo uma modalidade por imperícia, a não observância de regra técnica de profissão, a pena é aumentada em 1/3. Então, isso é o que vai diferenciar um pouquinho. Então, acredito que as pessoas falam, não, o engenheiro da obra vai ser o responsável. Ele também pode ser o responsável, mas se ele for caracterizado que ele deveria fazer um determinado cálculo para ler, para que ele andaime suportasse aquilo, e ele não suportou, então ele agiu com imperícia, que é inobservância de regra técnica da profissão. Aí a pena que ele vai sofrer, se ele assim for condenado ao final de um trânsito julgado, ele vai ter uma pena aumentada em 1/3. Como também a pena daquele encarregado, daquele mestre, daquele técnico, também pode ser aumentada em 1/3 se ele foge para não pegar prisão em flagrante, que é uma lenda também, se ele tem uma omissão de socorro. Tudo isso também são agravantes de pena. Eu não sou do direito penal, sou do direito do trabalho, mas aí acabo resvalando nisso aí. Então, o que você vê? É tudo uma coisa entrelaçada, é tudo umas lendas que tem. Só que as pessoas preferem acreditar que não serão penalizadas. Por isso que eu creio que eles começam a falar assim, eu não vou atender porque eu não vou ser penalizado, é o gerente da obra, eu quero que ele se ferre. Não é bem assim. Então, todo mundo vai ter que responsabilizar. Se vai ser condenado ou não, não é essa a minha discussão. Mas imagina o transtorno de um mestre encarregado, um técnico, um engenheiro, um administrativo. Até o administrativo pode ser responsabilizado. Sim. Vamos imaginar, você tem o seu produto lá, eu peço aqui, o técnico de segurança pede, olha, eu preciso ter a proteção de periferia aqui, eu preciso tantos 1.000 metros lineares. Aí vai o cara do suprimento e fala assim, não, vamos cortar em 60% isso daí. Ele corta. Se tu quer 100 mil, ele vai colocar 60 mil. Ele já cortou 40%, sei lá. Sim. E depois ficar caracterizado que a falta da proteção foi por conta da compra, olha um cara do suprimento sendo responsabilizado. Caramba. Você veja onde é que é o negócio. É bem amplo, né? É bem amplo. Então, isso tudo vai aonde? No inquérito que vai investigar. No inquérito que vai investigar. E aí as pessoas vão se respondendo, porque vai lá o técnico, vai falar assim, o técnico ele chega lá, já acompanhei técnico de segurança de delegacia, ele falou assim, mas eu fiz o relatório, eu falei, e eu estou defendendo às vezes a empresa, eu falo assim, tá, fez o relatório, olha, eu avisei pro fulano de tal, ou seja, ele está entregando de mão beijada todo o acontecido. Ele tá colocando mais culpa, mais gasolina na coisa. Então, deixa o pessoal investigar. Agora, você fez o relatório? Sim, eu fiz, está aqui. Não que ele não tenha que mostrar, ele tem que mostrar. Mas, às vezes, ele vai lá e faz muito mais do que é o necessário ali. Ou seja, não estou dizendo que tem que omitir, mas a gente fica olhando e fala, caramba, a equipe não está coesa. Outro exemplo. O que contém um relatório de acidente? Dentro da Justiça do Trabalho agora. Vamos lá, vamos fazer um exemplo prático aqui. Você é da área de segurança, você sabe. Como é que é uma descrição do relatório? Primeira coisa, você vai classificar as pessoas, qualificar, descrever o que aconteceu. Exato. Depois você vai falar lá possíveis causas, não é isso? Sim. E depois ações preventivas que foram implantadas para mitigar. A base é essa. Cada empresa trabalha de um jeito, mas a base não é essa? Sim. Beleza. Pega um relatório desse. Se você fizer a leitura ao inverso, ao contrário dela, dizia assim, chegou um juiz de Santos uma vez e perguntou, o que foi feito para melhorar as situações? O juiz, muito esperto. Aí a pessoa falou assim, olha, nós colocamos não sei o quê, no vagão lá, para que quando o soldador fosse, se rompesse, teria uma contingência maior, tal. Aí o juiz pegou e falou assim, eu não tenho mais pergunta para fazer. Por que vocês não fizeram isso antes?
A empresa teve responsabilização. Ou seja, Caramba. o próprio relatório que o pessoal da área de segurança faz, muitas das vezes já demonstra que eles sabiam o que tinha que fazer e não fizeram. Não implementaram. Não implementaram. Aí depois você vai colocar que, eu implementei depois da morte? Vai fechar a porta depois de roubada? Não adianta, já foi assaltada. Então, é nesse sentido. Então, tem que tirar essa lenda. Todo mundo pode ser responsabilizado. E ninguém vai querer ficar indo em delegacia, que o ambiente não é legal. Não é igual aqui onde nós estamos aqui, que tem água, tem campo. Não é. O tratamento é um pouco diferente. Delegado não vai dar massagem em ninguém. É um pouco diferente. Então, eu não sugiro isso para ninguém. Entendeu? E, Hélio, é óbvio que é difícil a gente falar aqui, mas se a gente pudesse dar uma noção para o empresário, né, para o construtor, se eu tiver um óbito de um profissional de 25 anos e um óbito, por exemplo, de um profissional de 50, além da ação regressiva do INSS, que agora eles estão pegando pesado, né? Você teria como dar uma noção de valor? Por exemplo, o que seria uma indenização da parte da família, que é o que você vai ter que indenizar a família emocionalmente. Você falou do dano moral, mas a gente sabe que emocionalmente a gente não indeniza ninguém, né? Mas às vezes o cara morre ali com 25 anos, com um filho pequeno e tal, e precisa dar amparo para essa família, né? Qual que seria o custo, mais ou menos, de um cara falecido com 25 anos e de um com 50? E depois, se você puder falar rapidamente dessa questão da ação regressiva, que eu acho que você deve instruir as empresas, porque isso é um custo alto para a empresa, que às vezes o empresário não sabe, porque não é um custo que é imediato, né? Aquilo vai para o fator previdenciário e ele não volta mais, né? É isso aí. Bom, é assim, essas duas tipos de coerção que existe na norma, às vezes eu acho que elas são um pouco exageradas em determinados casos, mas às vezes em determinados casos não. Você citou um jovem de 25 anos e uma pessoa já quase prestes à sua aposentadoria. O direito, ele não tem uma fórmula para te dar um número exato. Não tem. Entendi. Um processo do trabalho hoje, ele gira em torno de, sei lá, dependendo, 8 anos até a pessoa colocar a mão no valor. Então, vamos falar assim, trás para frente. Um processo que hoje teve uma condenação aqui de X reais, daqui a 8 anos, esses juros, que inclusive os juros da Justiça do Trabalho, ela é um pouco diferente dos juros comum de poupança aí, que não tem nada a ver, às vezes os juros é maior do que a própria indenização. Mas, vamos lá. Se nós estivermos vendo só de custo, é uma coisa, mas eu quero dizer o seguinte, e a imagem da empresa? Sim, sim. Então, quanto vale a imagem da empresa? O empresário tem que colocar isso na ponta do lápis. Quanto equivale dizer assim, eu sou uma empresa que mais mata na construção civil? Isso negativa ela muito. Ninguém quer ter isso aí. Ninguém quer ter. Ninguém quer ter lá um estampa na testa dizendo assim, olha, foi para lá, o risco de morrer é grande. Ninguém quer ter isso. Tirando esse aspecto... E ninguém quer comprar também um imóvel, morar num lugar que alguém morreu, todo né? mundo morreu ali e tal. Então, não é o caso, né? Mas isso é um grande custo, impacto para a empresa, que aí eu não sei mensurar quanto vai valer isso. É foda. O segundo aspecto é quanto que vai gastar com advogado. Advogado não é barato, né? À toa que eu fui para a área do direito também, eu falei, peraí, cara, aqui eu tô orientando todo mundo lá sem ser advogado, deixa eu ir para essa área do direito aqui. Não é barato. Custos de honorários advocatícios, que geralmente a construtora ou o empresário, ele vai contratar grandes escritórios de advocacia. Não um escritório pequeno, ele vai contratar grandes bancas de advogado. Quanto isso custa? Então, é o segundo custo que ele tem lá direto desse processo. E aí você vem o custo realmente com a ação. Aí você tem o desgaste de você ter uma equipe todinha tendo que ir lá fazer testemunha, fazer oitiva, fazer tudo, reuniões com o dono da empresa e tudo mais. Isso eu estou falando de empresas grandes. Claro. Foi empresa pequena, ela quebra. Sim. Ela vai lá, ela dá revelia lá, ela não vai nem na audiência, que não tem dinheiro nem para pagar o advogado ali, que ele perde ali já. Só que, por outro lado, ele perde e a vítima não recebe, porque se for aquela empresa pequenininha. Agora, São Paulo, vamos dizer aqui São Paulo, grandes capitais. Geralmente é uma construtora e várias subcontratadas. A construtora,
querendo ou não, ela vai ser colocada no polo passivo. Então, o processo vai correr, geralmente, se for um trabalhador terceirizado, contra as duas empresas. Sim. Tanto a construtora principal, Claro. quanto a subcontratada dela. E aí vai ter a responsabilidade solidária, né? Ou seja, se uma não pagar, as duas são obrigadas a pagar. Geralmente, a empreiteira não vai conseguir arcar. Às vezes não tem lastro, Não tem né, lastro. financeiro. E se você pega uma empreiteira de pintura, não estou desmerecendo ninguém, tem empresas pequenas, boas aí, mas uma empresa que fatura aí 50 mil por mês, e aí ele tira todos os custos, o dono da empreiteira lá, que geralmente era um pintor mais esperto que montou a empreiteirinha dele, ele ganha 5 mil por mês, ele ganha menos que se ele estivesse trabalhando como pintor. Essa é a grande verdade, de tanto imposto que ele vai pagar. Você acha que ele vai conseguir pagar pelo menos advogado? Não vai. Aí quem vai assumir isso? A grande construtora, a construtora principal. E aí vamos lá. Falando mais ou menos uma base, se sou eu como advogado daquela vítima, aí eu vou fazer agora o advogado da vítima. Da vítima, né? O que eu pediria? Eu pediria uma projeção de vida dele até o IBGE, que hoje está em torno de 75 anos. Quanto é que essa pessoa deixou de ganhar? Porque vamos imaginar, se ele ganha 3 mil por mês, no ano ele vai ganhar 36 mil, aí tem mais uns reflexos, algumas coisas, eu colocaria 40 mil por ano, você multiplica isso daí pelo resto de vida por 50 anos, quanto deu essa indenização? Então, estou falando aí de 40 vezes 50, 2 milhões, então, estou dando um número básico aí. Base, né? Não estou dizendo que é isso. A pessoa fala, ele está dizendo que a vida vale 2 milhões. Não, não é. Aí você pega uma outra pessoa que era um engenheiro trainee com 23 anos, que acabou de sair da faculdade e morreu dentro de sua obra. Também acontece isso. Teve morte de engenheiro aqui em São Paulo já, com pré-moldado. Então, quanto é a vida daquele cara? É um pouco diferente. Que o advogado ele vai fazer a multiplicação de quanto que ele estava ganhando ali. E, além disso, vai ter o quê? Ação regressiva. Porque, independente disso, a família, o herdeiro, ou o pai ou a mãe, ou a esposa, ou os filhos, irão perceber aquele valor de aposentadoria. Sim. Aí é justo o INSS, a Previdência, pagar isso? O que é que o INSS fez? Ação regressiva com quem deu causa àquele acidente. E essa ação regressiva, ele vai diretamente quem? Buscar a empresa. E aí, quanto que o INSS vai cobrar? Ele vai cobrar também o quanto que ele vai pagar para a pessoa de acordo com o IBGE. Então, veja, o custo é muito alto. É muito alto. Mas o que acontece no meio desse processo? Geralmente acontece acordos. Acordos. Então, vamos lá. A pessoa sabe, porque um advogado aí que trabalhe direitinho, ele vai arrastar esse processo aí por 8 anos, depois ele vai para execução, vai para mais 3, 4 anos e vai. Então, ou seja, vai demorar muito tempo. Aí, muitas das vezes, faz a composição. Chega lá e fala, olha, tá em 1 milhão, ó, eu te dou 300 mil aí. A família da vítima, que já está escaldada com aquilo ali, já está tão cansativa com aquilo ali de ter a morte do ente querido dela, muitas das vezes aceitam. Alguns não, mas muitas das vezes aceitam. Fala, vou pegar 300 mil aqui, o meu filho não está mais aqui e tal. Ainda mais se for uma pessoa que ninguém gosta na família. Sim. Ah, Hélio, mas isso acontece sim. Eu tive um na Rua Consolação, que a pessoa morreu na segunda-feira. Na terça-feira estava a viúva lá dentro do prédio falando assim, quanto eu tenho direito para ganhar aqui? Caramba. Aí eu olhei e falei, poxa, mas esse... Vou falar o que ela falou. Ele só me batia. Então, pelo menos, ele vai deixar alguma coisa para mim. Então, veja só. Olha, cuidado aí, o pessoal aí, cuidado. Às vezes tem isso aí também, entendeu? Então, para ela, se você chegasse ali na época ela com 100 mil reais, ótimo, tá beleza. Então, onde eu assino, né? Onde eu assino, entendeu? Então, mas independente desse processo, isso é um custo. Sim. E o da área criminal? É outro custo. E se arrasta, né? Se arrasta. Criminal se arrasta, né? E não é engraçado? A realidade é assim, você está na construtora A, você é engenheiro, mestre, técnico, carregado, sei lá o que você é lá dentro, e você é responsabilizado por um acidente, você mesmo saindo dessa empresa, o processo não saiu de você, o processo te segue. Sim, aí você sim. saiu da empresa A, foi para a empresa B, você continua respondendo. Você tá ali na... Tem engenheiras amigas minhas que até hoje tem depressão por conta de quê? Processo, que ela responde. De uma construtora que virou as costas para ela, não cito o nome da construtora, nem a engenheira, ela é bem conhecida. Ela foi processada, o dono da construtora falou assim, o problema é teu. O problema é teu. E aí ela saiu da construtora, entrou numa grande construtora, outra construtora aí, e aí o processo ainda segue. Ela, você acredita que aquilo lá ainda não encerrou?
vez em quando ainda o advogado me liga, tal. Eu falei, pois é, fulano. Então, poxa, e agora? Eu falei, não, na época eu não era advogado, né? Então, mesmo assim, eu não ia te defender, não. Pô. Então, ou seja, isso é o custo. Agora, se você for mensurar, um acidente de trabalho quebra muita empresa. Pequena, ela quebra. As grandes ainda conseguem sobreviver porque ela vai conseguindo ali arrastar e tudo mais. Mas mesmo assim ainda leva com ela todo um histórico de custo que é quase imensurável, E né? só para completar, eu lembrei, tem o TAC, que é o termo de ajuste de conduta para a empresa. Porque quando você tem alguns acidentes, o Ministério Público vem lá e faz um TAC, que é o termo de ajuste de conduta com a construtora, que ele impõe uma sanção muito grande. Ou seja, se ele fizer uma fiscalização depois, muitos TACs são assim, e tiver uma multa, não adianta querer pagar só aquela multinha da NR28 aí, não. Ele vai triplicar, ele vai colocar a multa de 1 milhão por descumprimento de cada regra de segurança. Nossa Senhora. E aí, quanto é que vai ficar isso? Não, fica caro. Então fica caro. Então a pessoa tem que pensar nisso. Ah, mas é besteira o que o Hélio está falando. Tá bom, então. Aí quando acontece, fala, rapaz, aquela besteira lá virou realidade, né? Você então, falou para mim lá no Metrotalks e eu e não aí acreditei, não acreditou, né? entendeu? Então tem muito disso, entendeu? Ô, Eli, como que você vê hoje a evolução das fiscalizações dentro das empresas? A fiscalização oficial, a oficial do Ministério do Trabalho, eu vejo com muito receio, muito cuidado. Sim. Porque não estou criticando nenhum fiscal, não. O fiscal ele fez concurso público, passou, ele é merecedor de estar ali naquele local. O que eu entendo é que o fiscal ele deve se preparar para fiscalizar o ambiente na qual ele conhece muito. Não adianta eu hoje ter um nível superior em, sei lá, administração, fazer um concurso e passar e virar fiscal e fiscalizar uma obra. Por quê? Primeiro, ou ele vai pecar pelo excesso, que ele vai seguir a lei nua e crua ali, ele vai dizer, olha, tem que ter um botão, não sei na onde, ele vai ter que ter aquele botão, ou ele vai ser enganado pela obra, porque o pessoal, pensa no pessoal ligeiro, é o pessoal de segurança que trabalha em obra, consegue dar nó em até pingo d'água. Então, o fiscal, ele é muito bem-vindo dentro, principalmente para nós da área de prevenção. Só que, por outro lado, ele tem que ser preparado. Então, o fiscal, fica muito mais fácil o fiscal, olha, o cara é engenheiro civil, se eu fosse um criador do concurso, eu falaria, olha, o cara que vai atuar na construção civil, ele tem que ter formação exclusiva na construção civil e na engenharia de segurança. E aí sim, teríamos uma quantidade de fiscal bem atuante. O outro, olha, você é do ramo da indústria. Consciente, né? É você da indústria. Porque você fiscalizar o fiscal, ele tem autonomia, autoridade, sim, de atuar em qualquer empresa que ele vai fiscalizar daquela região que ele responde. Sim. Então, vamos lá. Pega um engenheiro químico de uma indústria química e tudo. O cara vai ser bom naquela área. Ele vai fiscalizar, mas o H2SO4, que é ele vai saber até as fórmulas. Sim, com certeza. Ele vai ficar muito mais fácil para saber qual o respirador, qual tudo. Sim. Agora, coloca ele na construção civil. Aí vamos começar lá, chegar na construção civil e vai falar assim, olha, o trecho em balanço do andaime não pode ser isso, a proteção deverá aguentar 150 kg força por metro linear. Ele vai falar, o que é periferia? Provavelmente ele não vai saber, então sim, ele vai ter que estudar nisso. Agora, claro, que com o tempo ele aprende. Para ter isso, o que eu sugiro? Pega esses fiscais antigos e não é que eles são superiores aos outros. E dá um treinamento para aqueles caras lá. Eles vão conseguir trazer um benefício de informação muito mais rápido, né? Agora, por quê? Porque a quantidade fiscal eu acho pouca. Você pega para a região nossa de São Paulo aqui. Poxa, você tem aí 10 fiscais aí, dividido por regiões. Ele não é que ele não queira. O fiscal ele não consegue ir em todo lugar. Não. Porque se ele for visitar uma obra por dia, ele vai ficar 10 anos e ele não vai visitar todas as obras aqui de São Paulo. Exatamente. Na região dele. E ele não, ou ele pode só visitar e não fazer nada. Então, o que acontece? Hoje, o fiscal, ele fica, no meu entendimento, já defendendo a fiscalização, eles ficam mais para apagar incêndio. Ó, tá tendo uma denúncia ali, aí eles vão para atender denúncias. Mas as situações prevencionistas, não. Aí eu tomo a liberdade de citar aqui o que o Jean Franco, o Toninho, o grupo do Ministério do Trabalho fez há algum tempo atrás. Eles faziam uma notificação coletiva. Eles chamavam todas as empresas no Ministério do Trabalho, faziam uma notificação coletiva e falavam assim, olha, tá aqui, ó, vocês já estão sendo avisados. Porque o item que não é considerado grave, iminente risco, ele poderá dar prazo. Olha o verbo, poderá. Não é que ele deverá dar prazo, ele poderá dar prazo, conceder prazo para ser arrumado. Então, ele já concedia o prazo. Falou, olha, bebedouro 1 para cada 25 a fração, na distância tal. Chuveiro, serra de bancada. Já tinha a configuração ali que o cara tinha que entregar o relatório para ele. Para ele. Aí depois ele vinha lá, a empresa apresentava tal. Com isso, essas fiscalizações coletivas
começou a avançar na segurança do trabalho e começou a ter reflexo. E é prevencionista, né? Que é prevenção. Nem à toa que as construtoras começaram o quê? Contratar mais profissionais da área de segurança. Aí você cai num outro nicho. O profissional da área de segurança do trabalho hoje, ele é formado para a construção civil? Não. Não é. Ele é formado, tipo, macro, não genérico, é micro. É genérico e aí ele vai atuar em todas as áreas. Fato esse que eu fui dar aula em escolas. Fui dar aula no Senac, no Egosun, no Inace, numa série de escolas aí onde eu já lecionei a parte de segurança do trabalho específica para a construção civil. Bacana, e dentro daquela área eu via, falava assim, poxa, tem o Marcelo aí que vai estar me ouvindo, tem o Ricardo, tem o pessoal depois que vai ouvir, vai lembrar que eu pegava eles na aula e falei, meu, você vai dar certo na construção civil. Hoje todos estão na construção civil, todos têm consultoria de segurança do trabalho. Danilo foi um exemplo, nós pegamos e colocamos para segurança do trabalho. Então, é assim, são tantas pessoas que eu não vou ficar citando aqui, senão vou errar de não falar determinadas pessoas tão queridas, mas... Essa é a grande dificuldade que nós temos. Mas voltando à parte da fiscalização, ela é de suma importância. O que eu sou, abre aspas, um pouco receoso, é quando você abre essa fiscalização para órgãos não governamentais, ou então coloca-se numa convenção coletiva que determinado pessoa vai poder fiscalizar. Eu não vou citar aqui nada, mas às vezes é uma pessoa lá que... O que ele está fazendo? Não está agregando. A fiscalização, eu entendo que ela é na prevenção, ela tem que somar com a construtora. Exatamente. E não destruir. É muito simples você enrolar um fiscal. Tem muitas coisas que... Tem construtora aqui que é assim, ó, 50% do efetivo trabalha com registro em carteira e 50% não. Quando o fiscal entra e sai por outro portão. Tem histórias dessas e eu já vivi isso e é isso. Caramba, é isso mesmo. Tem construtora que eu saí de uma determinada construtora aqui em São Paulo que o dono me chamou e falou assim, Hélio, quanto custa uma bandeja? Aí eu falei, X mil reais, que era a bandeja para todo o prédio. Aí ele pega e me fala, quanto custa a multa por eu não ter a bandeja? Aí na época dava 4 mil e poucos o FIR, que agora revertido, daria uns 8 mil hoje reais. Falei para ele, ele falou, então vamos fazer sem bandeja. Aí eu olhei para a cara dele e falei, vamos fazer sem bandeja. Se tiver a multa, eu coloco lá ela, então corro risco. Terminamos a obra, não teve nenhum acidente. Ele me chamou e falou, tá vendo aí, ó, eu sou empresário. Eu corro risco. Caramba. Eu não coloquei a bandeja, não gastei nada, economizei. Você entendeu? Eu falei, tá certo. Agora, se tivesse uma morte. Então, veja o pensamento ridículo. Eu peguei e falei assim, essa foi a nossa última obra. E eu precisava da construtora. Eu tinha 18 obras dessa construtora aqui. Eu precisava. Eu falei, não, mas eu não preciso me sujeitar a isso. É porque você ia lavar sua mão com sangue uma hora, né? Poxa, peraí. Então, quer dizer... É correto isso? Não é legal. A própria construtora, muitas das vezes, sabe que a empreiteira é uma empreiteira quebrada, que trabalha com 2 cartões de ponto, que excede na hora extra, que faz uma série de coisas, e ela fala assim, não pode mais essa empreiteira trabalhar aqui. A empreiteira ABC. Aí daqui a pouco a empreiteira vai, muda, o nome fala ABCDE, né? CBA, aí vai. Aí você vê, as mesmas figuras, os mesmos participantes desse cenário. Aí tu olha lá e fala assim, eu aqui... batendo nesse cara, esse cara mudou o nome da empreiteira e o gerente. Aí, será que um gerente desse não tem responsabilidade também? Então. Olha a dúvida aí. Entendeu? Então, a fiscalização tem que estar mesmo por conta disso e pronto. Ô Hélio, e como é que você enxerga os principais desafios do setor da construção hoje? Com toda a experiência que você tem, nós estamos em 2025, como é que você vê os desafios da construção hoje? O desafio no aspecto da construção ou da segurança do trabalho? Da segurança do trabalho. Então, da segurança do trabalho é reposição de pessoal da área de segurança. Eu estou sentindo uma dificuldade. Chega pessoas aqui hoje na área de segurança que você vê engenheiros de segurança, técnicos de segurança, pessoas que, assim, tá aqui pelo dinheiro. Então, infelizmente, eu vejo assim, nós deveríamos ter... Eu ainda sou um cara que acredito muito que poderíamos ter um órgão ou alguma organização das próprias construtoras para formar mais esses profissionais, a mão de obra. Porque quando eu falo de mão de obra, não só da segurança, tá? Mas da mão de obra braçal lá também. Legal. Porque hoje você vê, os mestres estão envelhecendo. Os grandes mestres estão envelhecendo. Falando nisso, mestre, acho que é o mestre Zezinho, não sei se veio ou virá aqui com vocês. Hoje. É hoje? Com a gente, então já deixa um abraço para ele aí. Eu chamo ele de professor. Então, o mestre Zezinho, ele vai saber bem o que eu estou falando. No passado, o Zezinho,
ele era um pouco receoso na parte de segurança. A primeira obra que eu toquei com ele foi na obra Vila Le Mans, com um gerente chamado Nelson Faverani Júnior, que era lá na Chácara Santo Antônio. Cheguei na obra, era um inferno a obra. E aí eu conversava com ele sempre com educação, uma pessoa calma, calma, garoto. E eu com aquela ânsia de querer fazer segurança, ele, calma, garoto, calma, garoto. E nós conseguimos fazer alguma coisa. Antes a gente, gambiarra elétrica, olha, Hélio, dá pra gente fazer assim? Não é que a gente resolvia, mas a gente ia fazendo umas coisas e ia resolvendo. No futuro, ele foi o primeiro cipeiro da Impar. O mestre Zezinho foi o primeiro cipeiro. E contribuía, saía pro campo comigo para fazer relatório. Então, quando você chama essa mão de obra, você consegue melhorar. Agora, em relação ao questionamento dos desafios, o primeiro é esse, é renovar o estoque. Primeira coisa é renovar o estoque da área das pessoas da segurança do trabalho realmente com ênfase na área de segurança. E renovar o estoque da mão de obra, porque hoje está tão difícil mão de obra. É difícil. É claro que teve inovações. Então, hoje você vê, é tudo com drywall, gesso acartonado. Na época não existia drywall, drywall teve uma grande resistência. Então, era tudo alvenaria. Cadê aqueles pedreiros que estavam fazendo alvenaria? Já saíram. Então, nós já conseguimos repor com o quê? Com drywall. Sim. E aí você vem, cadê o pessoal de pintura? Já diminuiu, porque hoje você tem muita parede pré-fabricada que já vem totalmente pronta. Já pronta, né? Hoje você tem lajes, tudo com steel deck, você tem lajes aí, estruturas metálicas. Então, eu me lembro, o Hotel Guarulhos, que nós fizemos lá pela Impar, foi uma obra de 10 meses, assim, frenética. Mas, cadê as bandejas lá? Não dava para pôr bandeja, estrutura metálica, laje. Cadê o escoramento? Não tinha. Então, para nós foi uma inovação. Aí nós falamos, poxa, mas espera aí, esse é o caminho. Não tivemos nenhum acidente lá. Tivemos um acidente externo. Com um oficial da Infraero que bateu lá no carro da obra. E a obra foi responsabilizada também, porque nós tínhamos lá. Então teve um probleminha lá nesse sentido. Mas dentro do canteiro, não. Então a dificuldade hoje é ter esse avanço. O avanço nas proteções já ocorreram. E me permita, eu vou citar o nome, a Racional. Hoje nós trabalhamos junto com a Racional também. É cliente nosso, inclusive. Então, a Racional, eu tenho até algumas fotos de proteções da Metroform, que é o seguinte, uma determinada pessoa lá me chamou e falou assim, Hélio, eu preciso investir mais em proteção? Aí o pessoal da segurança falou, agora o Hélio vai defender a gente, vai falar que sim. Eu olhei e falei, não precisa. O que você investe, eu já vejo que é suficiente. Aí ele, por quê? Eu falei, vou te provar. Eu peguei uma obra de um shopping, que as proteções eram a Metroform, todas bonitas proteções. Aí, num determinado ponto, faltava duas proteção de periferia lá que não estava. Aí eu olhei e falei, vocês acham que uma obra desse porte, ela tá faltando a proteção para ali, especificamente para aquele lugar? Aí o mestre, o gerente da obra falou para mim assim, não, ela tá deitada lá, a proteção no canto. Eu falei, então não falta investir, o que falta é consentimento, conscientização da equipe que tem que colocar aquela proteção, manter ela lá. Montada, né? Que a proteção de vocês são excelente. Estou aqui para fazer, mas a proteção é excelente. Ela é externa. Antes, como é que você fazia um guarda-corpo? Você fazia um guarda-corpo de 1,20 m, com rodapé de 20, colocava a tela, aquele monte de madeira, que hoje nem tem tanta madeira no mercado, não tinha resistência nenhuma. Aí vem, no passado, no ano de 99, ainda a extinta Civil Mecânica, que hoje é outra empresa, vamos desenvolver proteções tipo sargento, que você pegava na laje, então você pega numa laje de 10, vai até 90 centímetros. É uma das configurações que nós temos também. Aí, qual foi a dificuldade daquela proteção? Na hora de eu fazer a marcação de alvenaria. E aí a gente falou, não, mas a gente tira o rodapé, faz a marcação e levanta. Mas tinha uma dificuldade nela de colocar. Aí depois falou, não, peraí. Uma pessoa pensou, vamos colocar no furo da viga aqui. Que é o nosso libera alvenaria. Libera alvenaria. Pô, resolveu o problema. O trabalhador, ele adorou aquela proteção. Aí o que acontece? Mas aí tenho que levar para dentro lá, eu tenho que levar o material, a massa, a argamassa, tenho que levar a alvenaria, a lajota, o bloco, tudo mais. Como é que eu levo? Aí eles pegam a telescópio, que eu não chamo telescópio. Se você chegar lá pro cara e falar, traz o telescópio para mim, no seu telescópio, não, traz o chupa-cabra. Aí o cara já sabe o que é o chupa-cabra. Então o cara vai ver esse podcast aqui e fala assim, o cara maluco lá falando os nomes. Mano, é o nome que a gente conhece da construção civil. Traz o desgramado do chupa-cabra. E aí o cara vai colocar por onde? Por cima da tua proteção. O que vai acontecer? Primeiro vai quebrar a proteção. Quebrou a proteção, não tem nada? Tem sim, porque vocês vão cobrar a danificação da proteção, que é o que eu falo pro cara do custo.
Vocês vão cobrar, então certo, porque vocês entregaram a proteção boa, tem que devolver boa. Aí depois o que é que ele faz? Vamos estudar melhor isso aí antes Vamos estudar, né? vamos fazer uma plataforma correta. Mas não, ele coloca a plataforma num lugar onde que não vai subir o material. Sim. Então aquela plataforma vai ficar impraticável. Então o que acontece o desafio é saber utilizar a tecnologia. Se eu souber utilizar a tecnologia, acabou. O sistema de rede hoje de forca, que é da última laje, aquele sistema nós começamos a desenvolver ainda em 98 com a Scametal, lá na rua Espírito Santo. Antes de entrar nesse mercado, a gente ficou 4 anos estudando, porque então, parecia que todo mundo sabia fazer, mas não, é muito complexo, muito complexo. Então lá nós primeiro tivemos que desenvolver a rede. A rede nós fomos também numa empresa da Equipesca para desenvolver a rede, porque ela não podia ter abrasivo, não aguentar. Então, senão depois de 6 meses ela perdia a sua resistência. Aí nós jogamos saco de cimento. Então, só para você ter uma ideia, eu tenho a filmagem dessa rede, ainda em fita de vídeo, aqueles lá, ainda com aquelas máquinas antigas, a Impar contratou a empresa, e nós fizemos tudo, colocamos a forca, né, a mão francesa, ensaio, tudo, e nós colocamos. Aí jogamos o saco de cimento. Tinha um cara filmando embaixo, quase morre. Por quê? O saco de cimento veio, pegou a bolsa que a gente tinha que deixar, bateu na escora de baixo, a escora voou, foi longe. Nossa. Aí nós falamos, nós não tínhamos previsto isso. Isso na rua Espírito Santo, numa obra lá na Aclimação. Então, veja, aí fomos mudando. Pô, não podemos fazer assim, tem que mudar isso, tem que aumentar o ângulo e tal. E aí foi desenvolvendo. Então, hoje já está muito caminho andado. Sim. Hoje já está muito caminho andado. Você falou que trabalhou em empresas de locação de elevadores. De elevador. Então, a antiga ROR, você deve conhecer a ROR, que depois teve a Equipatec e tudo. Foi uma grande inovação. Ela foi uma grande inovação para o mercado em trazer um elevador daquele para nós. Porque quando eu entrei dentro do elevador daquele, eu me sentia assim cremalheira. Cremalheira, tal. Diminuímos imensos acidentes, inúmeros acidentes. Quantas pessoas já deixaram de se acidentar por conta de um cremalheira? Sim, então, nós já avançamos muito. O desafio é colocar o custo, chegar ao custo, porque antes uma proteção sua era muito mais cara do que hoje, porque hoje você consegue em grande escala. E outra, com planejamento, você não precisa encher a obra de proteção, você coloca só aquilo que é adequado. Entendeu? Então, onde é que falta isso? No plane... Aí você me falou um item que eu sou o maior defensor. Uma obra, eu sei quais são as fases da obra. Eu tenho um cronograma físico. Exatamente. Então, se eu tenho um cronograma físico, eu sei que a partir da 8ª laje eu consigo liberar a alvenaria na primeira. Então por que eu já não sento com o departamento de segurança não vai lá na engenharia e fala, tu tá chegando na 7ª laje, vamos começar a colocar proteção. O planejamento, de planejar é o importante ali. Se você tiver um planejamento, não vai dar problema. Você vê que é engraçado isso que você está falando, porque assim, hoje, às vezes nós somos... Às vezes não. Nós temos nossos clientes que ele chama a gente para trabalhar com eles na área de planejamento, do estudo de como vai ser executada a obra. E isso eu estou falando, 6 meses antes da gente começar a falar em quanto que nós vamos gastar ou se nós vamos fornecer ou não. É óbvio que quando a gente trabalha isso com a consultora, a gente tem a liberdade... a gente tem a preferência de trabalhar na obra. A Racional é uma delas, né? Então, você fez um estudo para o cara, ajudou, tal. Depois, você tem de alguma forma, você já está inserido, você sabe o que você tem que fazer na obra. Mas é o planejamento que faz o cara gastar menos, entendeu? Quando o cara perde em cima da hora e sem planejamento nenhum, é mais caro. A gente já sabe que vai gastar além, ainda que a gente preste uma consultoria, né? Esse trabalho que vocês fazem é um trabalho assim, que é o futuro. Agora, eu acho sacanagem, né? Você faz esse trabalho, faz o planejamento todo, que isso pode acontecer com vocês, e depois o cara vai lá e contrata outro que fez a proteção totalmente diferente. Quer um exemplo? Teve uma obra, não vou citar a construtora, mas teve uma obra que ela foi contratar as mãos francesas para as bandejas, né? As plataformas secundárias, né? Então, contratou as bandejas, tal. Antes ainda não era PGR, sim o PCMAT. E aí no PCMAT estava lá todas as especificações técnicas daquela mão francesa, daquele item. Beleza, legal. Até aí, tudo bem. Onde é que teve uma morte? Então, o desfecho final aí, gente, vai ser uma morte. E aí você vai analisar o acidente. Foi colocada a plataforma, bonitinha a plataforma, beleza. O almoxarife recebeu a plataforma. Numa boa, quem confere esse material quando chega é o almoxarife.
Não estou desmerecendo o almoxarife, tem almoxarifes especializados. Mas será que nós não temos que avançar e dar um treinamento mais para ele, para conferir, para ver se aquele material está sendo o correto, a especificação técnica daquele material? Exatamente. Hoje a espessura, salvo me engano, seria 3 milímetros, lá um negócio assim, do schedule lá do suporte. Sim. Beleza. Colocaram pela metade. O almoxarife, ele não tem essa visão. Eu não posso responsabilizar aquela pessoa ali. Poxa, como? Eu vou responsabilizar também o gerente? Não. É a confiabilidade que eu tenho no fornecedor. Então, tem que ter uma confiabilidade. Mas ele tem uma RT, LO. Beleza, eu sei que ele tem um RT, ele tem a responsabilização. Mas vamos lá, acompanhar esse desfecho aí que foi um acidente fatal. Essa pessoa pegou, colocaram a bandeja. Você olha de fora, tá maravilhoso. É preta, tem os compensados, tem tudo bonitinho. Fechamento lateral, maravilhoso. Tá atendendo o fiscal, se for lá, vai dizer que tá bom, que nenhum fiscal vai pegar um paquímetro para ver quantos milímetros tá lá. Não vai. Muito difícil de pegar. Né? Se pegar é que o cara tá muito ali, mas ele não vai ver. Aí, o que me acontece? As pessoas começaram a montar os balancinhos, porque nós estávamos fazendo a fachada em 2 etapas. Então, eu fiz uma plataforma acima, mandei fazer uma plataforma acima. Já tá para descer o quê? Para descer com os balancinhos embaixo. Então, legal. Olha a segurança trabalhando aí. E aí, quando você chega na obra, os trabalhadores vai lá, amarraram um cinto completamente equivocado. Tem que ter cinto? Tem. Aí ele mente para ele mesmo. O que eles fizeram? Colocaram um cinto, colocaram uma linha de vida e amarraram na ponta da linha de vida dele. Então, para facilitar o trabalho. Então, eles tinham lá 20 metros de linha de vida. Ou seja, se ele caísse, ele ia ficar igual um bang jump. Não tem. E aí, segunda falha. Terceira falha, eles colocaram todos os suportes de balancinho, as catracas, em cima da plataforma. Da plataforma, pronto. E aí, o que acontece? Bandeja, senhores, não é projetada para suportar peso, armazenamento, não é andaime, não é armazenamento. Não é andaime, não é escoramento. Não é escoramento, não é nada. E aí, você soma todas essas falhas sucessivas, e aí o que me aconteceu? Começa lá, o suporte não aguentou, trincou, estourou um lado. Então, reação em cadeia, desencadeou. Os trabalhadores caíram, não ficaram pendurados no cinto, porque tinha a corda de 20 metros. Um morreu e outro ficou pendurado numa viga lá, e aí socorreram ele. E era um tio e um sobrinho que estavam trabalhando nesse local aí. E aí você vai analisar o acidente... foi por conta do cinto que eles amarraram. Não foi. O problema tá lá no custo. Está lá no departamento de orçamento, está lá no planejamento. Contrataram, então não tem como fazer mágica. Se a tua plataforma é X mil reais, se a outra está muito barato, desconfia. Com certeza. Inclusive, pegando esse gancho seu, já aconteceu da gente receber orçamento lá, pedido de orçamento, porque a nossa bandeja é bandeja de 3 polegadas, tem uma capacidade de carga alta, né? E aí a pessoa, na hora de orçar, ela deixou, não, estou contratando a sua, porque eu sei que a sua eu consigo acomodar o balancinho. Eu falei, negativo. Ela não é uma plataforma de trabalho, então eu não vou nem te alugar. Porque se você tem esse objetivo, você já está começando errado. Então, a gente vê no mercado que, às vezes, até depois a gente prestou uma consultoria, ele viu que realmente o que tinham pedido para ele não era algo que ele poderia fazer. Não é uma plataforma, né? Se você quiser, eu posso montar uma plataforma e aí você pode acomodar o seu balancinho. Mas aí o custo não é o custo de uma bandeja, né? Então, é o que muda. Porque hoje... Ainda pegando um gancho, o que acontece em obra? Eu queria ver alguma obra, até hoje eu estou aí vou fazer 30 anos agora aí, acho que eu já fiz aí esse ano, já 30 anos aí na área. Eu quero encontrar uma obra que esteja dentro do prazo, dentro do custo e dentro da qualidade correta e sem peso material. Não tem. Hoje, segurança do trabalho, você se faz muito no começo da obra. Você faz, tá na fundação, aí você faz, ainda tá a parede de diafragma, você consegue fazer um pouquinho, na parede de diafragma já é difícil. Sim. Aí quando você vem a estrutura, você faz. Aí quando vai chegando nos últimos 90 dias de entrega da obra, é onde o negócio pega. É onde a coisa pega. Então, os índices de acidente, você pode analisar, a maioria deles são na parte mais do final da estrutura. E não só na estrutura. Todo mundo pensa que a estrutura é perigosa. É muito perigoso. Mas só que todo mundo ali tá com medo, cara. Todo mundo tá receoso. Aí, quando chega no final da obra, vai indo.
E aí onde é que alivia, acontece? né? Alivia, a gente vai lá, o último quilômetro da viagem é o mais perigoso. Não é aquele... O que eu já percorri Não, já o início, foi, não, cara. já O início foi, já foi. Agora lá, aí a pessoa pega, afrouxa o nó e aí fica tudo. Primeira coisa que faz, diminui o departamento de segurança. Tira os fulano daqui, tira daqui, que esses caras são bons, põe pra outra obra. Aí fica os caras que não estão tão comprometidos. A equipe já praticamente Aí trocou é o perigo, toda. né? Aí é o perigo. Então, a somatória disso foi que deixou esse acidente. Aí eu fiquei olhando e falei, gente, era um acidente que seria evitável por conta do custo. Agora, quanto está custando para a construtora aí? Muito mais caro do que aquela bandeja lá que vocês iam pegar naquela plataforma. Ah, Hélio, mas agora você vem falar isso. Eu falei, cara, como é que eu vou adivinhar que a parede da tua bandeja aí não era a mesma? Eu não sou Deus, cara. Então, quem tem que tomar cuidado é vocês. Aí você vai analisar os custos, que você tem um centro de custo dentro da construtora, que ela sabe quanto que era o fornecedor A, B e C. Sim. Ela sabe. E aí ela vai lá e olha e fala assim, ó, a bandeja que caiu foi a mais barata. Então, o mais barato nem sempre é o melhor negócio. Com certeza. Muitas vezes você pega e coloca a bandeja, é mais caro, mas tá ali para prevenção. Engenharia custa caro. Custa entendeu? caro, mas aí é que tá. Será que ela custa caro? Hoje, a vida dessa pessoa aí, além dos custos que nós já tratamos, como é que ficou para essa construtora? Detalhe, assim, não TAC, tá? Aí fica lá agora, e agora o que eu faço? Agora entra lá a plataforma, vamos medir. Aí usa todo mundo com paquímetro. Depois disso, é que forneceram um paquímetro para que a equipe verificasse lá. Porque tem tudo isso, um cabo de aço. O cara compra o cabo de aço, muitas das vezes, você fala, eu quero um cabo de aço de 3/4, sei lá, ou de 9/16, ou meia. O cara que ele não sabe medir no paquímetro. Então, como é que você deixa ele para receber um material seu, que vai colocar a vida das outras pessoas lá? Ô, Hélio, é difícil. O papo tá muito bom. Parece que não, mas nós já passamos aqui mais de hora aqui. Ô, louco, meu. Legal, cara. Para a gente finalizar aqui, queria que você deixasse um recado aí pro pessoal da construção civil, para que o cara não caia em cilada aí e se envolva aí num acidente, porque a gente já discutiu aqui toda a problemática. Se você tivesse que fazer um resumo muito rápido aí, o que você daria de... Se eu fosse falar uma frase, faça com segurança ou não faça. É uma frase que eu aprendi na Congás quando eu trabalhei lá. Então, a Congás, ela tinha esse conceito aí. Faça com segurança ou não faça. Essa é a regra básica. Agora, se quiserem, assim, um conselho tudo, planejamento. Planejamento e estudo. Planejamento e estudo. É como você falou. Eu passo 6 meses estudando a obra antes de começar. Agora, depois que começou, o engenheiro não vai ter tempo para poder ficar vendo um negócio que já era para estar planejado. Se tiver, o engenheiro é cartesiano, ele vai lá e vai seguir. Mas se não tiver, então, estudo. E a equipe de segurança, se aperfeiçoe. Faça aperfeiçoamento em todos os aspectos. Todos os aspectos. Então, eu tenho o meu jeito mais nordestino e tal, mas sempre tentei me aperfeiçoar. Sempre, e tento me aperfeiçoar. Então, tem um equipamento novo? Eu vou conhecer. Eu vou colocar minhas críticas nele, claro que construtivas, vou colocar minhas dúvidas. E se funcionar, eu vou ser defensor dele, vou ser advogado daquele equipamento. Legal. E nunca pare. Então, hoje, no meu sonho, no passado, era colocar capacete, bota e luva no trabalhador. Hoje, o meu sonho é outro. Então, imagina daqui a 30 anos, as outras pessoas que vão estar nos sucedendo, o que eles vão estar falando? Pô, aqueles caras naquela época estavam discutindo proteção coletiva, se era boa ou não. Então, é outro pensamento, vai ser outra pegada. certeza. Então, esse é o recado. Um abraço aí para toda a equipe aí de vocês. Obrigado, viu? O pessoal da área de segurança do trabalho que me conhece aí, sabe que se deixar eu vou ficar aqui falando 10 horas aqui. A gente vai ter Quero assunto. até te convidar para uma segunda jornada vem aí, nossa outro dia aí, a gente vem aqui tranquilo. E assim, gente, grande abraço. Pessoal, não desista, porque o grande lema é, muitos vêm pelo dinheiro na construção civil e isso não é legal. Se ele tiver o amor à segurança do trabalho, ele vai gostar. Agora, se aperfeiçoe. Eu mudei, pô. Com 20 anos na área de segurança, mudei pro direito e fui advogar pro lado do trabalhador. Sempre tem chance de mudar, né? E ainda penso em agora, o ano que vem, fazer uma faculdade de novo da área de psicologia. Legal, eu penso muito nisso. muito Então, bom. e me aposenta aí o ano que vem e espero que a juventude aí tenha esse afinco aí também, que a gente sempre tentou passar para todo mundo. E com isso a gente agradece aí vocês aí pelo convite, Danilo, Mestre Zezinho, o pessoal todo aí que já teve aí, Jean. Grande abraço para vocês. Legal. Bom? Pessoal, hoje a gente falou com o Hélio, né? Foi emocionante aqui o papo. Tem muita coisa para conversar. Nós vamos trazer ele aí numa segunda jornada. Se você tiver interessado no trabalho dele,
ele pode te ajudar na parte de segurança do trabalho, na parte de direito trabalhista. Você vai estar vendo esse vídeo. Manda um recado aqui para nós, comente o vídeo aqui. Se você estiver interessado, depois a gente retorna com o contato dele para vocês. Tá bom? E muito obrigado. Vamos encerrar aqui.